Esse episódio do Reality Flow é da última imersão da nave 2024. Entre as constelações, entre mais de bilhões, não existe um que seja igual a você. Cada um é um todo, um é uma peça do quebra-cabeça. Do quebra-cabeça. Que a nave são as pessoas que fizeram o ponto cego, que eu acho que é talvez assim um grande protótipo do que eu acredito como realidade de convivência entre pessoas, que é como se fosse um mastermind da alma. A gente passa um ano juntos com 3 retiros de 4 dias, com mais 2 encontros presenciais de um dia, com mais encontros online e várias outras coisas que surgem no meio do caminho que não estão programadas. E eu vou, né? Pela primeira E vez. você vai, irmão. Você foi Outubro, convidado né? agora em outubro. Né? Então aqui tá cabendo todos os tripulantes e aí todo o nosso time fica ao redor de forma orgânica. Pensando na experiência deles. Eles vão chegar, a gente vai estar recebendo eles lá embaixo de forma a cada um, né? Um a um, pela sala da sinuca. A sala da recepção vai estar fechada. Sim. Tá? E aí é realmente orgânico. Quando chegar todo mundo, eu vou avisar vocês, ó, chegou todo mundo. Aí a gente convida eles para ir para a sala de recepção para fazer o check-in. Aí vai estar em roda. Aí check-in de 3 rodadas na roda, pausa pro coffee. O coffee é no deck. Faz 30 minutos de coffee, enquanto isso, produção desfaz o setup do check-in e aí tem o conteúdo. Fechou? Fechou. Sim. Gostaram? Sim. Então, gente, viemos aqui para essa aula, vamos ter essa roda de check-in, vamos ficar no lado de fora e participamos apenas da primeira roda. Que gosta de ver isso deve acontecer. Eu queria falar uma coisa antes, com relação a celulares. Duda falou de celular, tá todo mundo com celular. Eu queria dizer que quando a gente estivesse juntos nos espaços, não ter celular. Então, se for algo muito urgente teu, pessoal, eu peço que tu saia daqui do lugar e use em um lugar afastado, para que a gente não traga a frequência da distração para o espaço, né? Com essa atenção. Assim como em lugares comuns. A gente vai estar aqui passando, tá? E a gente está ancorando a presença total no espaço. Tivemos um momento muito especial, porque tivemos 3 tripulantes que começaram na nave, mas tiveram que sair da nave no meio do ano. E a gente convidou eles para virem e não falou para ninguém. Então teve todo o bastidor de ficar escondendo eles aqui, garantir que ninguém fique sabendo. E a gente fez um momento aqui de eles aparecerem do nada, magicamente. Então foi muito bacana. Já começaram assim a surpresa, encantou todos. A gente vai começar a nossa roda de partilha com uma frase dizendo como a gente chega nesse espaço. Então, vamos começar. Eu chego alegre, em celebração, eu chego cheia de vida, eu chego cheia de vontade de viver um final de semana extraordinário. É assim que eu chego. Chego entusiasmado, cheio de vontade de grande versão do espaço.
Eu chego chegando, bastante. Aquela alegria de criança que acabou de sair de férias, encontrou todos os amigos, primos, irmãos. Eu chego bem cansado, mas eu me sinto bem, em paz, ao mesmo tempo que estou cansado. Eu me sinto exausto, bem exausto, mas em paz, em toda a intenção positiva e desapegado ao resultado. Eu sinto de compartilhar com vocês o que eu acredito, assim, que é a nave, porque eu acho que é muito mais do que uma série de experiências, né? A nave, eu entendo que a nave é eu digo que o APT é uma ilha de sanidade. A gente fala, né, quando a gente vai vender e tudo mais, o APT é uma ilha de sanidade. E a nave é uma ilha de experimentação, de uma nova forma de se relacionar, a partir de uma colaboração extraordinária, em que em alguns lugares as pessoas podem até dizer que é utópico se relacionar assim ou trabalhar dessa forma. Mas o meu experimento de 1 ano de nave e de 3, 4 anos de empresa me mostra que é possível ter uma nova forma de se relacionar. É possível ter uma nova forma de viver. É possível ter uma nova forma de criar relação. E para esse nome, a gente gosta de chamar de colaboração extraordinária. Ontem a gente tentou reduzir em uma frase o que seria. É uma cultura onde adultos iniciados colaboram juntos em responsabilidade radical para criar conexão, para criar amor, para criar transformação. Porque eu acredito que uma nova forma da gente colaborar e se relacionar se faz urgente. E se a gente aqui consegue experienciar isso através desse experimento, a gente prova que isso é possível. Eu pergunto a vocês, durante todo esse ano, aqui não teve espaço para ressentimento, fofoca, manipulação, baixo drama, vitimismo, ganha-perde. Vocês viveram isso com a gente, vocês conseguem sentir que tem espaço para isso aqui durante todo esse ano? Então, a nave é esse grande experimento de uma nova cultura. E quando a gente fala isso, como minha amiga cá falou, pode parecer piegas ou utópico, mas é possível. É possível porque nós aqui, esse grupo de pessoas, viveu. E pode dizer lá fora, eu vivi isso. Isso aconteceu e eu digo, eu vivo isso aqui na nave e eu vivo isso dentro de minha empresa. Eu tô junto desde do Gun e da Dani, da família, 10 anos atrás. Então vi coisas que nem poderia imaginar que culminariam nisso daqui. E pequenas ideias, pequenos insights nascendo, e como isso anda, e como especialmente as sincronias acontecem. Então, muitas das coisas que eu vi no decorrer dos anos acontecerem, elas foram muito guiadas por sincronias. Aparece um assunto, aí outra coisa reforça esse assunto. Aí é uma oportunidade de aprofundar e tornar esse assunto em um material, em uma entrega. E essa entrega evolui e vira uma outra entrega mais profunda. E ao mesmo tempo sendo guiados, direcionados. A direção da empresa ela muito é guiada pelas coisas que o invisível ou inexplicável acontece e aparece no meio do caminho, botando um muro para cá, impedindo de ir para cá, ou uma porta inteira que se abre indo para outra direção. A nave para mim é uma forma de viver diferente, conectado pelo ser, é um mergulho profundo dentro do meu mundo. 3 frases: expansão de consciência, um mundo melhor, vida em comunidade. É isso. Uma universidade da vida, com cursos
e aulas de várias áreas que vão fazer com que você seja um melhor profissional, melhor pai de família, irmão, filho e pessoa. Com uma turma de colegas maravilhosa. Outra possibilidade, quando acabar aqui, antes de ir pro jantar, a gente abre um flip chart aqui, que já vai estar preenchido com futebol e todo mundo do time quer jogar futebol. Quem quer jogar futebol? Agora você já sabe o que quer. Futebol, tá? Murilo, Pedrinho, não sei o quê. Beach tênis, só do nosso time. E pede pra eles colocarem o nome, quando eles quiserem. Eles botam só o nome. E aí, ó, a gente já faz até a brincadeira de o futebol, por exemplo, que é o que eu vou participar. É o time Despertar de camisa amarela. Bota aqui, time Despertar versus time Nave. Bote no outro time aqui. Chegou o grande dia. O dia que a minha esposa vai ver jogando futebol. Faz 18 anos que eu chamo ela pra uma pelada minha. Amor, fica lá comigo, fica assistindo. 18 anos. Nunca me viu jogar futebol. Vou assumir aqui na comunidade Nave. Acho muita perda de tempo, mas eu tô trabalhando minha energia masculina. Eu falei assim, Murilo, olha aqui. 2 motivos se encontraram. Você quer que eu veja você jogando futebol e eu preciso trabalhar minha energia masculina. Então, as nossas necessidades se encontraram. Estou eu aqui no mundo da bola e do futebol para ver o marido arrasar. Então agora declaramos que estão abertas as Flow Olimpíadas edição Nave. Ganhamos, o time ganhou 10-7 e eu queria destacar, né, como numa manhã de piscina e de esportes, teve também espaço para muitas trocas profundas entre as pessoas, né? A gente tava falando sobre isso, né, sobre no descanso ali, né, campo, esse ambiente da gente chama as pessoas para ter conversas profundas. Teve uma falta no basquete entre 2 pessoas que gerou depois sentar e ter uma conversa adulta e tratar aquilo feito adulto. Então, fico feliz de ver que mesmo no ambiente de entretenimento tem tantos espaços para trocas acontecendo o tempo todo. Isso é a Nave. Quando a gente entra na Nave, a gente não tem noção de tudo que a gente vai viver. Isso aqui é um MBA da alma, meu irmão. Gratidão. Colabora por sobrevivência. É quando adultos não iniciados são adultos que não são responsáveis pela própria emoção, evitando responsabilidade e servindo a propósitos obscuros. Propósitos obscuros, quando a gente fala, dá uma coisa de sombra, uma coisa ruim. Mas propósito obscuro nada mais é do que querer se sentir seguro. Meus propósitos obscuros me servem para eu me sentir seguro no espaço, porque eu não aprendi a fazer de outra maneira. As minhas sombras nada mais são do que uma forma que eu encontrei, que a minha criança encontrou, para sobreviver a um espaço, porque me faltavam ferramentas para agir de maneira consciente. Então, naquela inconsciência, agi a partir de princípios sombrios. E assim, fui sobrevivendo na vida. E uma colaboração extraordinária, diferente da sobrevivência, é quando adultos iniciados escolhem colaborar juntos em responsabilidade radical. E aí a gente coloca o que a nossa empresa faz, a gente entendeu aqui conjuntamente. A serviço de conexão, amor, comunidade, transformação e entusiasmo. Eu queria contar como a gente fez as etapas disso ontem, porque eu sinto que é algo que dá para todo mundo fazer na sua empresa. Foi um team building. E acho que todo mundo aqui, numa hora, precisa fazer team building. Nós, é claro, somos uma empresa pequena e uma empresa muito diferente, né? Muito que já vive um nível de colaboração extraordinário muito alto e muito pouco sobrevivência. E pra gente foi revelador falar coisas que eu, pelo menos, não achava que alguém falaria isso. E imagino que vai ser muito surpreendente também em todas as empresas juntar, dependendo do tamanho da empresa, pode ser só lideranças, né? E put shit on the table, né? Botar a merda na mesa.
Eu acho que isso é algo que dá pra fazer simples assim e que vai gerar, só em falar sobre isso, né? Já dá uploads assim no campo da empresa. E a gente está conseguindo trazer tudo isso para a nossa empresa. Aí te Na desperta odontologia, a gente está conseguindo trazer mais o ser da espiritualidade. Está muito massa de ver agora integrando o que eu aprendi, entendeu? Porque é uma vivência, é uma experiência que a gente leva agora para a vida e para as pessoas que nos cercam também. Isso que é o mais legal. Eu não tenho palavras para explicar a mudança que o OPC e a NAV causou em mim. Eu acho a expansão da consciência mesmo que eu tive, de mim mesma. E eu apresentei uma palestra que faz talvez 7, 8 anos que eu não parava para criar uma palestra com slides assim, nova, uma palestra que eu não falaria aquilo que eu falei no Instagram, em muitos lugares, precisava de um campo como o da NAV para permitir eu me sentir confortável, trazer pontos de vista tão específicos e diferentes assim, ousados, né, de um assunto que não dá nem para falar por aí assim aberto, porque o pessoal vai estranhar. Eu adoro estudar e colecionar tudo que envolve pontos de vistas diferentes. Me encanta quando alguém fala que uma coisa é o oposto do que eu achava que era. O oposto? Não é que mudou um pouquinho aqui, é o oposto. Como assim o oposto? O erro foi tão grande assim do que eu achava que era. Então eu colecionei algumas histórias aqui com essa frequência que eu chamo de upside down. Oposto do que talvez seja. E eu queria começar com uma enquete, uma pesquisa aqui. Lê aí essa pergunta, vê aí as respostas e pensa na tua cabeça qual é o número que tu acha que é a resposta dessa pergunta. Pensa aí na tua cabeça qual é o número. E aí eu vou pedir pra, na mesma hora, todo mundo levantar a mão com o número que pensou. Então beleza, 1, 2, 3 e já, levanta! 2, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 2. Quem colocou 1 acertou. Jordano Bruno. Eu acho interessante isso porque esse momento da história da humanidade foi o maior upside down da história da humanidade. A maior mudança de tipo, achava que era uma coisa, não, é o contrário. Achava que a Terra era o centro do mundo, não. É exatamente o contrário, a Terra é a merda lá no canto. Foi o Jordano Bruno, que foi o queimado, mas o Galileu ficou com muita fama, né? O Galileu, principalmente, ficou com a fama de que foi com ele, que na verdade é outro upside down, que Galileu era parça do Papa. O Papa era fã de Galileu demais, as fãs achavam ele incrível, até que Galileu começou com essa conversa do Jordano Bruno, essa conversa de que a Terra não é o centro. Aí o Papa falou, irmão, aí não dá, né, irmão? Aí enfraquece a amizade, né? E Galileu, muita gente acha que ele acabou queimado, ele acabou em prisão domiciliar numa casa massa do Vaticano, recebendo visitas e com luxos. Galileu morreu assim. Morreu sendo bancado pelo Vaticano para morar numa casa legal. Era prisão, mas domiciliar melhor que fogueira, né? E aí, esse é o grande upside down do milênio, né? Dos últimos 1000 anos, né? Uma mudança de perspectiva. Existia uma verdade absoluta que 100% da humanidade dizia que é. Que a Terra é o centro do rolê, o geocentro, de repente, não. Sabe aquilo que ele achava que é? Então, é o contrário. É exatamente o contrário do que ele achava que é. Essa é a nova verdade e é isso. Muda tudo. E virou. E quem trouxe esse grande upside down foi o Copérnico, primeiro. O Copérnico escreveu um livro sobre a revolução dos corpos celestes, em que ele, sem telescópio, só na observação e na matemática, concluiu isso. Interessante dessa história é que 1543, no ano Copérnico publicou esse livro, 24 de maio de 1543. Copérnico morreu 24 de maio de 1543. Ele morreu o dia que publicou. Ele publicou e fez, não vou publicar e vou embora, irmão. Vou ficar aqui não, vai dar ruim pra mim. Já viu o Jordano Bruno foi pra queimado, vou publicar e vou embora. Então ele publicou e morreu no mesmo dia. Jogou a bomba e saiu correndo. E eu falei o GPT, né? Por que a Revolução Copernicana foi o maior upside down da humanidade? E ele fala, abalou profundamente crenças filosóficas
uma ciência e mostrou que nossas percepções podem ser radicalmente equivocadas. Essa é a parte que eu adoro. Que uma percepção pode ser radicalmente equivocada. Uma verdade absoluta pode ser radicalmente oposto. Ser. E esse é um upside down, né? No fundo é um e se, né? Alguém meteu um e se. E se o universo não girar em torno da gente? Que até hoje tem a mãe que fala, menino, tu acha que o mundo gira em torno de você? Isso é resquício de Copérnico, né? Pré-Copérnico. A gente à tarde sentiu de criar dois caminhos, duas possibilidades. Uma possibilidade ancorada pela Dani e pelo Israel, passar uma tarde fazendo processos intensos ligados à liberação emocionais. E um outro caminho, que foi ancorado por mim, pelo Comino e pelo Rodrigo, um caminho mais de troca, de história, de aula, de conhecimento, muito focado no assunto espiritualidade e religião. Então tivemos esses dois caminhos e depois a gente se reencontrou para compartilhar um para o outro como foram as experiências separadas, o que ficou, o que sentiu. É muito bonito, né? Tudo que é criado aqui não poderia ser criado só pela gente. As pequenas magias e pequenos detalhes que precisam acontecer para uma entrega como essa da nave, por exemplo, ser possível, é minúcia de detalhe na vida da pessoa. Tipo, cara, primeiro encontro online, casulão da nave que a gente teve, o Murilo dando um verbo sobre Epcot, sobre a cidade que foi lá desenhada pelo inventor da Disney, e o Lindolfo, membro tripulante da nave, vira a câmera e ele estava assistindo o casulão dentro dele, do carro, do estacionamento, de frente para a esfera de Epcot. Ele estava lá. Então é um montão de sincronias e coisas malucas, você não poderia imaginar acontecer, que formam esse coletivo. Esse 2024 da nave, certamente, para mim pessoalmente, é um processo grande de cura, que envolveu uma cura física, literalmente, mas acima de tudo, uma cura espiritual e emocional. Falei há poucos, para mim é um feixe de luz que consegue exponenciar as belezas que eu tenho dentro de mim, mas em especial colocar luz sobre algumas sombras que eu preciso me curar e olhar com atenção para que eu possa ser um ser humano melhor, um marido melhor, um filho melhor e em breve um pai melhor. Então é um laboratório onde a gente pode ali conviver, trocar com as relações, se aprofundar e a partir dali, vivendo, poder transbordar isso para outras pessoas. Mergulhem para dentro porque é o mergulho verdadeiro. Outro fato histórico comprovado, batido, certo, lindo, é que os indígenas criaram o iluminismo. O iluminismo na Europa, a Revolução Francesa, foi influenciada pelos indígenas da América. É esse livro aqui, O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. A gente, quando pensa nos europeus vindo aqui para a América, a gente sempre pensa eles matando gente, sacaneando, estuprando e enganando, né? E fazendo fuleiragem, né? Mas também houve muito relacionamento entre eles. Como é que dois seres com idiomas tão diferentes, sem nenhuma referência de tradução, aprenderam a se comunicar? Muitas horas de conversa, de relacionamento. Teve muito relacionamento entre portugueses e indígenas. Muitos portugueses quiseram ficar morando e casar e ficar e viver. Então, teve muito relacionamento profundo também que foi criado. E aí, esse filósofo, que é um dos fodões do Renascimento, ele entrevistou 3 tupinambás e escreveu um ensaio chamado Dos Canibais, que ele relata um negócio que virou um gênero literário na Europa. Um gênero chamado crítica indígena. Que resumidamente é: os indígenas mostram como são trouxa. Os indígenas dizem, europeu, desse trouxa. Um trouxa, mano. Poxa, por que tanta gente passando fome e alguns poucos comem pra caralho? Poxa, isso é besta, não vai ser errado, não. Por que adultos barbudos obedecem um rei de 15 anos? Poxa, um cara adulto velho, macho velho, obedecendo um menino de 15 anos, tudo que ele fala tem que fazer. Poxa, esse é trouxa, obedecer o cara. Os índios metiam esse caô pros europeus, ficavam zoando. Isso criou um gênero literário
Com base em relatos sobre a América, outro filósofo argumenta: se os indígenas recusam o poder coercitivo, os europeus podem fazer o mesmo. Os indígenas, os primitivos, selvagens, aborígenes irracionais, é que jogaram as ideias para os europeus, para os franceses, de criar a Revolução Francesa e o Iluminismo. Então, essa é uma cena que eu peguei de uma matéria super interessante sobre o livro, né? Retratando que teve muita relação, muitas horas de conversa. E aí nesse livro fala que tinha uns indígenas que eram tão bravos no verbo, eles eram muito bons oradores, que tem a história de generais europeus que eram levados à lágrima com alguns indígenas falando. Então imagina, os caras chegam aqui, tem os indígenas aí, tem o pajé, irmão. Vai, europeu, fodão, ouvir o verbo, depois que aprende o idioma, sentar à noite na fogueira e ouvir o verbo do pajé sobre a vida. Como é que sai esse Thiago? Como é que ele volta para a Europa? Depois de ouvir o pajé canalizando da Pachamama um verbo sobre o que é a realidade. E o cara lá, sentindo o poder do pajé, do xamã, do cacique falando as coisas. E esses relatos eram best-sellers na Europa. Então, eram best-sellers, tipo gibis, que rolavam na alta. Porque também só quem sabia ler, na época, era a galera mais alta, né? Que rolava esses livros. Os filósofos começaram a escrever sobre liberdade e igualdade na França. Eles citam explicitamente a influência que os relatos de viagem tiveram nas ideias. A ideia de igualdade, fraternidade e liberdade foi os indígenas que botaram na cabeça dos franceses. Porque tinha que ter alguém com a perspectiva de fora para poder dizer: deixa de ser trouxa, não. Você deixa. Então, essa é outra mudança de perspectiva da realidade, né? Do discurso comum, do paradigma comum de que primitivo, selvagem, racional, ficava sabido. Beleza. Então, eu queria agora trazer, eu trouxe os dois primeiros, que são meio que validados, históricos, e que são grandes upside downs, e eu juntei aqui 13 outros upside downs interessantes, que não são historicamente comprovados e tal, que estão ongoing, acontecendo. Beleza. Primeiro dos 13. E aí, nos arrumamos para comer uma pizza deliciosa aqui e o grande momento, a estreia internacional da banda Fun Flow e a banda do meu espetáculo. Eu choro para lhe lavar, odonhar e canto para lhe dizer que eu danço nas ondas do mar, Soiabá pro meu povo na terra tremer. Janaína terra, o que Nana mandou. Um homem renasce lavando as feridas da Totó. O vento me lava onde a chuva para. Nana descarrega para Janaína recriar. E por fim, mais uma fogueira, como a gente gosta, uma fogueira com menos ordem, com mais caos, muito som do Alisson. Só saiba que eu sou igual a você, e saiba que você é igual a mim. Só saiba que eu estou em você, e saiba que você está em mim. Queria poder estar na tua pele, que você pudesse estar dentro de mim. Só assim perceberíamos no instante que não somos tão diferentes assim.
deixe que o ego nos separe. Permita o amor nos reunir, que possamos um dia nos religar. A essência que há em mim, que há em ti. Só saiba que eu sou igual a você, e saiba que você é igual a mim. Só saiba que eu estou em você, e saiba que você está em mim. No próximo episódio de Reality Flow, a gente entrar no modo fé no flow, agora livre. Foco de energia criativa passa a ser 100% pro livro. Que livro é esse, né? Que tamanho de livro é esse? Começar esse projeto, né? tudo isso e muito mais no próximo episódio.